Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. É assim mesmo. Aqui a gente sempre começa exaltando o nome do Senhor e celebrando a nossa bendita esperança de que breve Jesus voltará. Foi Ele quem prometeu e o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Na hora certa, no momento certo, Cristo virá em glória. E Ele vai concluir o plano estabelecido mesmo antes da fundação do mundo para a nossa eterna salvação. Jesus veio a primeira vez para morrer em nosso lugar. Ele foi assediado pelo mal. Ele foi tentado em todas as coisas, como está escrito na Santa Bíblia, porém Ele nunca condescendeu com o pecado. Por isso, quando Cristo morreu, Ele estava recebendo o nosso castigo. O que nós, como pecadores, merecemos, porque o pecado separa de Deus e nos leva à morte. Jesus não merecia morrer, Ele fez na cruz uma troca por amor. Recebeu o nosso castigo para passar para nós o direito que, como homem, Ele conquistou porque Ele nunca pecou. Mas nosso Senhor ressurgiu em glória, está intercedendo por nós no santuário celestial e no momento certo Ele virá para nos buscar. Creiam os homens ou não, preparem-se para esse dia ou não, Jesus virá. Tomara que você esteja entre os que creem e que se preparam, porque assim Jesus virá para a sua eterna salvação. E esse é o desejo dele. O Senhor não tem prazer em condenar, em destruir ninguém. A condenação e destruição tornam-se inevitáveis em função de uma vida separada de Deus, em função do pecado. Mas o prazer de Deus é perdoar, salvar e restaurar. Tomara que o prazer de Deus, o propósito de Deus se realize na sua e na minha vida também. Você, em algum momento assim, sente que está faltando algo, talvez, na sua vida? Quem sabe você esteja buscando paz, buscando direção ou um propósito maior para a sua existência? Eu quero lhe dizer que Deus tem uma resposta para você. E onde e como você pode encontrar essa resposta? Através da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Essa comunhão acontece por meio da oração e do estudo da Bíblia. E para ajudar você no estudo e compreensão da Santa Bíblia, nós temos a esperança. Esperança é o nome que nós colocamos numa instrutora bíblica virtual. É isso mesmo. É uma inteligência coletiva. A esperança, ela responde dúvidas e estuda a Bíblia com milhares de pessoas através do WhatsApp. É uma forma, assim, mais simples, porém profunda de você conhecer mais sobre a palavra de Deus e entender o que Ele quer para a sua vida. A cada lição você vai sentir o amor de Jesus, a presença do Espírito Santo e vai perceber que a Bíblia não é só um livro muito antigo e especial, é uma carta de amor escrita por Deus especialmente para você. Deus já deu o primeiro passo, agora Ele espera você. É só você mandar um
eu quero estudar a Bíblia. Sim, é assim, eu quero estudar a Bíblia. Você manda essa mensagem para esse número que está aí na sua tela, de WhatsApp, ok? Salva esse número, 12982000062. Repito, 12982000062. Ou você pode também acessar o site novotempo.com/esperanca, ok? novotempo.com/esperanca. Assim você vai fazer contato com a Esperança, ela vai responder você, vai lhe dar as opções de cursos bíblicos que ela oferece e você vai se encantar. Você vai ver que é possível sim estudar a Bíblia com uma instrutora bíblica virtual. Milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo já têm usado essa ferramenta extraordinária e eu tenho certeza que se você quiser, você também vai poder usar e ser abençoado ou abençoada, tá bem? Muito bem. Assim nós prosseguimos com o nosso programa A Voz da Profecia, sempre trazendo uma palavra de vida e de esperança até você. Porque a Novo Tempo existe para isso, para que nós possamos lhe comunicar o Evangelho, e o Evangelho sempre traz um novo sentido e propósito para a nossa existência. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar e eles querem glorificar o nome de Deus agora. Ouça essa linda música, O Amor Vive. E me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada
esse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Música linda, acho que é a primeira vez que eu ouço o Quarteto Arautos do Rei cantar aqui no programa A Voz da Profecia essa canção, que é baseada sobretudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde Paulo diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus lhe abençoe, que você viva verdadeiramente essa experiência profunda com Deus e, apesar de todas as lutas, situações da vida, que você permaneça agarrado ou agarrada nas mãos do Senhor, porque no Senhor há vitória para você e para mim. No programa da semana passada, eu fiz um convite e eu quero saber se você assistiu, né, ao programa, recebeu o convite e atendeu. Um convite que fazemos muitas vezes aqui na TV Novo Tempo para você visitar uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossos cultos geralmente acontecem nos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Esse horário de sábado, horário de quarta, de domingo, é assim um horário médio das reuniões da nossa igreja. E aí? Você já esteve lá em uma das nossas igrejas? Você tem frequentado? Se você ainda não foi, eu lhe peço, vá. Esse é um convite sincero, feito de coração. E o objetivo é que você tenha um momento juntamente com sua família, na comunhão dos nossos irmãos, que seja de adoração a Deus. Porque o objetivo do culto é esse, é glorificar o Senhor, estudar a sua palavra, louvar o nome de Deus e, evidentemente, que assim também nós nos ajudamos mutuamente. Você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Deus criou a igreja exatamente com essa finalidade, para que nós nos motivemos uns aos outros, nós sejamos auxílio e amparo uns para os outros e assim todos caminhemos na direção de Deus e cumpramos a missão para a qual Ele nos chamou de evangelizar, de compartilhar as boas novas de salvação. Por isso o convite está feito, tá bom? Se você ainda não foi à igreja, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Não é para você marcar a sua presença ou fazer algum tipo de inscrição, claro, nada disso. Esse site é apenas para você descobrir onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa, se é que você não sabe. Vá à igreja e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hora do nosso intervalo, mas na sequência eu já volto e terei o prazer de compartilhar um pouquinho mais com você a respeito da vida e dos ensinos do apóstolo Paulo. Fica aí. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. O intervalo passa rapidinho e eu já tenho o prazer de estar com você aqui mais uma vez. Como sempre, agradecendo pelo carinho de sua audiência. Tantas opções aí de coisas para fazer, não é? Nesse dia e nessa hora. E você opta, você escolhe por estar com a gente aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança e em especial agora no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado. Que Deus abençoe.
e que, se porventura você tem expectativas espirituais no seu coração, agora em relação à mensagem bíblica, que essas expectativas sejam preenchidas pela orientação bendita do Espírito Santo. Vamos orar antes da gente entrar no tema bíblico escolhido para hoje. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, usa-me, ilumina-me, Senhor, e todos que estão em oração comigo, para que tua palavra, ao ser aberta, lida e explicada, que ela seja compreendida por todos nós e seja luz em nosso caminho, para que nós permaneçamos firmes vivendo segundo os teus propósitos. Eu oro, Pai, com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, apresentei um pouco da vida de Paulo, né, o grande apóstolo, e o seu chamado para ser um pregador do Evangelho. Hoje eu pensei em nós fazermos uma síntese, um resumo da principal mensagem de Paulo. Quando a gente lê os seus escritos, a gente nota que o apóstolo ele tinha uma clara compreensão de que há um grande conflito, um conflito cósmico, uma guerra cósmica sendo travada entre o bem e o mal, entre o Deus bendito, Criador de todas as coisas, e anjos rebeldes, os demônios. E nós, os seres humanos, estamos inseridos nesse drama, nesse conflito, porque os dois poderes que são antagônicos, são contrários, eles querem a nossa atenção, eles buscam nos atrair. Aquele que nos criou, nosso bendito Deus, e que nos ama, Ele está agindo para nos conquistar para si, a fim de nos libertar do inimigo que oprime e nos dar uma vida plena e eterna. Porém, o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo, ele age para manter o seu domínio sobre nós, muitas vezes procurando nos iludir a humanidade com falsas promessas de sucesso e de prazer. O objetivo do diabo é nos levar para a morte eterna, como forma de tentar frustrar os planos de Deus. No entanto, creia nisso, o inimigo ele será vencido. Em realidade, ele já está vencido, apesar de que ainda vive, mas a sua derrota já está decretada. O bem vencerá o mal de forma definitiva, irreversível. A vida vencerá a morte. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 20, o apóstolo diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Glória a Deus. O Deus da paz, em breve, diz Paulo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então todos que aceitarem o convite divino para a salvação por meio de Jesus Cristo, com Cristo reinarão por toda a eternidade. Essa é a nossa confiança. E essa confiança nossa não está baseada em palavras de homens que são falhos, mas está segura na palavra de Deus. Eu quero convidar você para um fabuloso texto de Paulo. São muitos, não é? Afinal de contas, esse homem escreveu sob inspiração divina. São muitos textos fabulosos e lindos, mas esse aqui é um deles, um dos meus preferidos, Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, nós vamos refletir nos versos 1 a 10. Eu disse Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Esse é um texto esclarecedor que aborda o mais importante ponto da pregação de Paulo, a mensagem da justificação pela fé em Jesus Cristo. Está escrito assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como eu disse, esse é um texto riquíssimo, fabuloso. O verso primeiro que eu li introduz e resume a mensagem de todo o texto. Quando Paulo diz assim, ele, referindo-se a Cristo, é claro, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Significa que em Deus há vida e no pecado há morte. Nós fomos originalmente criados para a vida, para a imortalidade. Claro, Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez para a eternidade, para viver. Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Não é lindo isso? Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. É por isso que a gente não se acostuma com a morte. Por isso que a morte para a gente é uma coisa estranha e até assustadora. É bom viver, nós queremos viver. Mesmo enfrentando lutas e tristezas, nosso ser interior clama por vida. Morte é algo estranho, indesejado, chega a ser, como eu disse, uma coisa assustadora. A morte é decorrente do pecado que nos separa da fonte da vida, do nosso Deus. Claro que nós somos criados sim para a imortalidade, mas veja, não uma imortalidade incondicional como alguns pensam. Nós não fomos criados como semideuses, nós somos apenas criaturas de Deus, totalmente dependentes dele para viver. Quando Paulo diz assim, que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, a referência é um estado de morte espiritual causado pelo pecado, pela desobediência, pelo desvio da vontade de Deus. Compreende? Um desvio da direção de Deus. É por isso que ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Insisto, aqui é uma referência à morte espiritual. A palavra grega traduzida por pecado é hamartia. E o significado é errar o alvo, falhar, errar. Infelizmente, todos os seres humanos, nós já nascemos com uma propensão ao pecado. Com a natureza de Adão e Eva, nossos primeiros pais, após o pecado. Ou seja, nós já nascemos com a tendência contrária à vontade de Deus, em oposição a Deus. Nós já nascemos desviados do alvo. E aqui no verso 2, Paulo diz assim, nos quais, ou seja, nessa vida de transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Aqui ele está escrevendo para a igreja, para pessoas supostamente convertidas. Por isso que Paulo diz que nessa vida de transgressões e pecados, nós andamos noutro tempo e nós vivíamos segundo ou de acordo com o curso deste mundo. Porque o mundo vive em separação, em desunião, em oposição a Deus. Assim caminha a humanidade. Todos que ainda não tiveram um encontro com Deus vivem essa triste realidade, seja de forma consciente ou, na maioria das vezes, inconscientemente.
E além de viver de acordo com o curso deste mundo, Paulo também diz que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sem dúvida aqui a referência é ao diabo, a quem Paulo via como um ser real, não como uma figura mitológica inventada pela mente humana. Ele foi um magnífico anjo criado por Deus que inexplicavelmente se rebelou contra Deus e ainda conseguiu, de acordo com a Bíblia, persuadir 1/3 dos anjos do céu. Nessa rebelião contra o governo de Deus, esses anjos caídos, rebeldes, eles foram expulsos do céu e eles vivem aqui, agindo sempre movidos por ódio e maldade, no intuito de separar a humanidade de Deus, do Criador. Aqui mesmo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versos 11 e 12, olha só o que Paulo diz, eu leio para você, Efésios 6, versos 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Compreende? Ainda que os demônios, eles sejam para nós seres invisíveis, de acordo com Paulo, de acordo com toda a revelação bíblica, eles são seres reais. E voltando aqui ao capítulo 2, ainda no verso 3, Paulo diz assim, entre eles também todos nós andamos no passado segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne e espírito são apresentados nos escritos de Paulo como dois poderes contrários, antagônicos. A carne refere-se à natureza humana inclinada ao pecado. Essa natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais desde que eles pecaram. Quando Paulo fala aqui do Espírito nesse contexto, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, a ideia é que anteriormente nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, de acordo com nossa natureza pecaminosa e fazíamos a vontade dessa nossa natureza corrompida e também dos nossos pensamentos errados. O pecado antes reinava em nós. Eu posso até ler um outro texto de Paulo, que está aqui pertinho, na Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 5 a 8. Isso aqui também é uma revelação importante. Ele diz assim, os que vivem segundo a carne, como eu disse, natureza pecaminosa, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, aqui o Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, ou leva à morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tremenda situação, hein? Do ser humano que vive dominado por sua carne, por sua natureza pecaminosa e não pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz, voltando aqui ao nosso texto principal de Efésios 2, aqui ainda no verso 13 ele diz assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando ele diz que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, é o mesmo sentido que no sentido assim de que nós éramos filhos dignos da ira divina. Porque a ira divina, ela se manifesta como expressão de sua santa indignação contra o mal, contra o pecado. Mas a parte central desse texto está aqui agora nos versos 4 e 5, quando Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, diz Paulo, vocês são salvos. Aleluia! Houve uma intervenção divina, sobrenatural, extraordinária. Por isso que ele diz, mas Deus, quando você estava lá, morto em suas transgressões e pecados, morto no sentido espiritual, quando você estava vivendo segundo o curso do mundo, a direção do mundo, quando você mesmo que inconscientemente estava seguindo o príncipe desse mundo, o diabo, quando você estava sob o domínio da sua carne, da sua natureza inferior, pecaminosa, marcada pelo mal, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus é rico em misericórdia, em amor, graça e bondade, louvado seja o nome do Senhor. Tudo por amor. Como no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, esse você sabe de cor, não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que Ele fez, faz e fará por nós é feito por conta do seu amor para conosco. Por isso, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e Paulo volta a insistir, e estando nós mortos em nossas transgressões, porque o pecado gera morte, nos deu vida juntamente com Cristo. Percebe aqui a ênfase, a repetição? O pecado mata, mas em Jesus há vida. É possível experimentar um processo de transformação da morte espiritual para uma nova vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Já que nós estamos tratando de textos de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus veio para ser o nosso substituto, para que por meio dele nós sejamos feitos justiça de Deus, para que por meio de Cristo nós sejamos justificados. Mas veja, tudo isso acontece, é possível pela graça do nosso bendito Deus, pela graça, diz Paulo com insistência, vocês são salvos. Graça é uma palavra cujo significado primeiro é favor imerecido. Eu quero ler agora com você, ou reler, os versos 8 e 9. Estou aqui, a propósito, deixando os versos 6 e 7 para depois. Versos 8 e 9, de Efésios 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. ênfase, repetição. Pela graça vocês são salvos. Por meio da fé. Observe, a causa da nossa salvação, a fonte da nossa salvação é a graça de Deus, o favor imerecido. O meio pelo qual nós nos apropriamos da graça de Deus é a fé. Por isso que ele diz, mediante a fé. Da parte de Deus, graça para nós. Da parte do homem, em relação a Deus, fé. A fé é a aceitação da graça, do dom, do presente, do favor de Deus a nós. E Paulo diz assim, olha, não de obras. Não fique pensando que você vai ser salvo por meio das suas obras, de suas boas obras. Como é que está escrito? Não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. A salvação do pecador só é possível pelo que Deus fez, faz e fará por nós. Não se alcança a salvação eterna pelo esforço humano. Por isso não há motivo de jactância ou de vanglória por parte do ser humano. Esse é um ponto central na pregação do apóstolo Paulo, visando ensinar tanto judeus quanto gentios estrangeiros, que não é possível obter a vida eterna
por meio de méritos próprios. Salvação por obras, supostas obras meritórias, mas unicamente pela graça de Deus. Salvação não é por boas obras, não por obediência à lei de Deus, não pelo que nós fazemos e realizamos. Salvação somente pela graça de Deus, aceita mediante a fé. Salvação porque nós cremos e aceitamos o presente do céu, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O pecador, de acordo com o ensino de Paulo e de toda a Bíblia, é justificado, é perdoado diante de Deus, não por fazer o que é certo, mas por crer em Jesus Cristo. E o verso 10, o último verso aqui desse texto, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Significa que nós somos criados por Deus, feitos por Ele, mas também recriados, refeitos. Refeitos pela experiência da salvação, pela experiência da redenção. Não é maravilhoso pensar nisso? Deus criou você, Ele é o seu Criador, mas Ele também é o seu Salvador, porque quando você crê em Jesus, Deus está recriando você, Deus está renovando em você a sua imagem. Isso é extraordinário. Nós somos uma nova criação espiritual, realizada com o propósito, de acordo com Paulo, de praticar boas obras. Não é assim que ele diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observe bem, a prática de boas obras torna-se resultado, efeito, consequência. E é um resultado natural da salvação pela graça. Ei, meu amigo, minha amiga, tenha cuidado. Nunca pense que a graça é uma liberação para pecar, pelo contrário. Quem vive sob a graça divina, vive longe do pecado. Quem aceita a graça, rejeita o pecado. Paulo diz que Deus nos preparou de antemão para que andássemos nas boas obras. Observe o contraste com os versos 2 e 3 que eu li aqui há pouco. Noutro tempo, diz Paulo, nós andávamos de acordo com o curso do mundo, a direção do mundo que está em oposição a Deus. Nós vivíamos segundo ou de acordo com o príncipe da potestade do ar, do diabo. Nós vivíamos de acordo com a inclinação da nossa carne, nossa natureza inferior, e fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos pervertidos. Nós vivíamos no pecado, na desobediência, mas agora, aquele que está salvo pela graça vive na prática de boas obras como uma expressão espontânea, não imposta, da nova vida em Cristo. Oh, isso é um verdadeiro testemunho da salvação pela graça. Um outro texto forte e esclarecedor, nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos, e eu quero voltar aqui a Romanos e ler para você, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Ouça bem o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ouviu bem? Paulo está fazendo uma pergunta, claro que é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Ele diz, que diremos, pois? Que diremos então? Continuaremos no pecado ou permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E a resposta, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Agora dos versos 11 a 14. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus
como instrumentos de justiça. Eu gosto quando Paulo diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Sim, o pecado vai tentar, vai provocar, mas não vai dominar mais como antes. Porque Paulo diz, vocês não estão, não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O argumento é assim, os cristãos, eles não estão debaixo da lei como forma ou como meio de salvação, mas da graça divina. Porque a lei não pode salvar, ela não pode pôr fim ao pecado e o seu domínio, ela apenas revela o pecado. Quem busca a salvação pela tentativa de obediência à lei só encontra condenação e frustração, porque a lei não pode salvar nem da condenação, nem do domínio do pecado. O cristão não busca salvação por meios legalistas, não busca autojustificação, não procura promover ou se promover diante de Deus para conquistar a salvação. O cristão genuíno que estuda a Bíblia e compreende as Escrituras sabe que a salvação é alcançada unicamente pela graça de Deus, graça que perdoa e transforma o pecador, graça que o liberta da condenação e do domínio do pecado. Por isso o cristão que vive debaixo da graça, vive em santidade, vive em harmonia com a santa lei de Deus, vive na prática de boas obras. No entanto, tudo isso é vivido e feito por amor, por gratidão. Tudo isso é possível pela capacitação do Espírito Santo habitando em nós. Eu até posso ilustrar isso com o cuidado de uma mãe com seu bebê. Imagine uma mãe cuidando ali do seu bebezinho. Ela alimenta o filho vários momentos durante o dia, limpa, dá banho, limpa as fraldas, né? Ou limpa o bebê da sujeira, tira as fraldas sujas, dá banho, um cuidado tremendo. Por que a mãe faz isso com o seu bebezinho? Por que tem tanto cuidado? Porque ama. Mas e uma babá? Uma babá também cuida, não é? Claro que cuida. Mas ela faz isso pelo salário. Claro, pode até amar a criancinha também. Mas se ela não receber o seu salário, a babá vai embora, vai cuidar de outra. Você compreende? Quando você vive em obediência à santa lei de Deus, você faz isso não porque você tem algum interesse, mas porque você tem um sentimento de amor e gratidão. Você vive em harmonia com a lei de Deus, não para conquistar a salvação, mas como expressão de gratidão pela salvação que Deus gratuitamente lhe oferece. É assim. Eu quero voltar agora aos versos 6 e 7, que a propósito deixei para o final. Carta aos Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7, está escrito: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo diz que juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou. A ideia é, assim como Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados espiritualmente pelo poder vivificante da graça divina, para vivermos uma nova vida em Cristo. E Paulo diz que com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Significa que você, ao aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, como seu representante, você também pode estar lá, na glória, no sentido espiritual, partilhando a vitória de Cristo. Seria também dizer que o cristão, mesmo ainda vivendo na terra, já pode desfrutar um pouco da atmosfera do céu, porque a vida em Cristo nos proporciona uma antecipação da alegria celestial. É como viver com os pés na terra e os olhos no céu. Viver na terra, porém guiado por princípios e valores do céu. Nós não mais temos uma existência antropocêntrica, isto é, centrada no homem, mas uma existência teocêntrica, que significa uma vida centrada em Deus. Não é maravilhoso isso? Que Deus lhe abençoe.
Que pela graça do Senhor, você e eu, nós todos vivamos essa experiência bendita de salvação por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Não por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas como resultado da graça perdoadora e transformadora do nosso Senhor. O quarteto já quer cantar, e essa é uma música suave e linda. Ouça, Arautos do Rei, Achei a Graça. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça. Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida.
achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Valeu, amigos, muito obrigado por essa música. É uma música assim, doce, não é? Suave, agradável. Deus é graça, encheu de graça a minha vida. É assim mesmo. Todo aquele que com humildade coloca-se na presença do Senhor e abre o coração para Ele, é preenchido por essa graça. Lembre-se, graça que salva e também transforma. Graça que nos perdoa e nos renova, nos promove para uma vida nova. Bendita graça do Senhor, creia, a salvação é pela graça e unicamente pela graça de Cristo. Eu quero insistir somente num verso mais antes de orar, que é esse que está aqui em Efésios 2, verso 7, que eu já li e vou reler. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Significa que ao longo do século sem fim, a vida dos salvos será um testemunho para todo o universo, mostrando a suprema riqueza da graça divina por meio do Senhor Jesus Cristo. A grande mensagem de Paulo e de toda a Bíblia é que, a despeito de termos sido criados por Deus, dele nós nos afastamos por causa da nossa desobediência, do pecado, e passamos a estar consequentemente condenados à morte eterna, porque o pecado separa da fonte da vida que é Deus. No entanto, por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo, além da sua intercessão no santuário celestial, todo ser humano pode ser perdoado e transformado, tendo certeza da vida eterna. Oh, amigo, amiga, nunca se esqueça, no pecado há morte, mas em Cristo há vida. E essa vida está disponível para você. Creia em Jesus Cristo e aceite-o como seu Senhor e Salvador e declare isso diante de Deus e do mundo. Não se envergonhe do Senhor, pelo contrário, viva no centro da vontade de Deus. Por isso, vive em paz a despeito das lutas dessa vida, com a paz de Cristo no seu coração e a certeza da salvação mediante a graça do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma vez apresentar Tua palavra que é tão linda e perfeita, deixando para nós claro que é possível nos salvarmos por Tua bendita graça, mas somente por ela. Concede-nos, Senhor, um coração humilde, que aceite Tua graça e que viva os Teus propósitos. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que essa misericórdia do Senhor esteja estendida hoje por todos os teus dias sobre você e sobre a sua família querida. Termino sempre dizendo para você nunca se esquecer que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.